Olá, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, mais um dia o Senhor nos permitiu viver. Estamos aqui para ouvir a voz de Deus. Se você veio para ouvir Jesus, se você veio para ouvir a voz do teu Deus, daquele que te ama, daquele que cuida de você, declara aí amém. Estou aqui para te ouvir, Jesus. Amém? A palavra de Deus hoje está em João capítulo 21. João capítulo 21, verso 4 diz assim: Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: Lancem a rede ao lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. Amém? Amém? Os discípulos haviam acabado de voltar de uma pesca. Tinham passado a noite pescando. Os mesmos discípulos, alguns deles, aqueles que andavam com Jesus, aqueles que viram milagres serem feitos, que ouviram Jesus falar, que foram libertos, que curaram pessoas. Então, esses discípulos tinham passado a madrugada pescando e voltaram com as redes vazias. Então já estava amanhecendo o dia, ao amanhecer do dia eles estavam ali lavando as redes. E eis que veio Jesus. O mais interessante é que a Bíblia nos relata que eles não reconheceram Jesus. Por que que eles não reconheceram Jesus? Eles andavam com Jesus 24 horas por dia, ouviam a voz de Jesus, seria impossível não reconhecer Jesus. Eles não reconheceram Jesus porque eles foram vencidos pelas circunstâncias. Quando nós somos vencidos pelos nossos problemas, quando nós ouvimos somente os nossos problemas, somente as circunstâncias, as coisas que estão à nossa volta, é impossível nós reconhecermos Jesus, principalmente nessas situações. Eles estavam frustrados por não terem pescado nada. Eles estavam frustrados porque o que eles iam fazer da vida agora? Jesus morreu, ressuscitou, eles achavam que ali tinha acabado tudo. O que restavam para eles era pescar. Eles foram vencidos pelas circunstâncias, não podiam pregar porque iam persegui-los. Então eles foram pescar, voltaram para a vida de antes. Jesus então foi ao encontro deles. E cansados, dando ouvido aos problemas, dando mais atenção àquele momento de dificuldade que eles passavam, dando mais atenção pelo fato de não terem conseguido pescar nada. Eles não reconheceram Jesus naquela praia. Jesus pergunta para eles: vocês têm o que comer? Uma pessoa que anda com Jesus, uma pessoa que tem o Espírito de Deus, ela sempre tem algo para oferecer a outra pessoa. Ela sempre tem um alimento para dar a outra pessoa. A pessoa que tem o Espírito de Deus, a pessoa que é cheia de fé, cheia de esperança, cheio de Deus, cheio do amor de Deus, ela sempre tem um alimento para dar para o seu irmão. Jesus esperava que os seus discípulos tivessem algo para dar a ele, tivessem alimento. Jesus esperava que alguma coisa deles ainda saíssem dali, que ainda saísse alguma coisa deles. E eles responderam não. Porque eles estavam focados no alimento físico. E Jesus estava pensando no alimento espiritual. Eu alimentei, e Jesus deve ter pensado, eu alimentei eles tanto tempo. Durante 3 anos e meio, eles andaram comigo, foram alimentados por mim, viram, tiveram as suas esperanças renovadas, tiveram as suas fé edificada. E hoje, não tem nada para me oferecer? Se Jesus hoje perguntasse para você e dissesse: você tem alguma coisa para me dar? Qual seria a tua resposta? O que você tem para oferecer para Jesus nesse momento? Talvez você esteja tão preocupado com o que está te faltando. Talvez você esteja tão preocupado com aquilo que está te magoando, com aquilo que te falaram, com aquilo que vai totalmente ao contrário daquilo que você sempre quis. Você está tão preocupado com a tua própria vida física que você se esquece que você foi alimentado por Deus.
Você se esquece que você foi sustentado pelo Senhor, que você já viveu milagres com Deus. Você se esquece da vida que você andou com Jesus. Esquece das palavras que ele disse, que nada vai te faltar. E não te faz enxergar Deus no meio desse teu problema. Então Jesus disse a eles: vão, lancem a rede do outro lado. E eles foram. O mais interessante é que eles obedeceram a voz de Jesus. Eles não reconheceram Jesus, mas eles obedeceram a voz. O espírito deles obedeceram a voz, porque o espírito deles foram guiados durante 3 anos e meio pela voz de Jesus. Eles obedeceram, voltaram e vieram com a rede cheia de peixes. Era tanto peixe que eles não conseguiram carregar, vieram arrastando a rede. Aquele que tem um encontro com Jesus, aquele que obedece à voz de Jesus, vive, não tem momentos, mas vive na abundância de vida, na abundância de saúde, na abundância de tudo. Todas as tuas áreas são abençoadas quando você obedece à voz de Jesus. Aqueles homens voltaram para a praia com as redes cheias de peixe. O mais interessante é que quando eles voltaram para Jesus, quando eles viram o milagre, quando eles perceberam que um milagre tinha acontecido, porque tinham pescado a noite inteira e não tinham pegado nada. Então vem aquele homem e dá uma ordem e de repente as redes estão cheias, estão transbordando de peixe. Quando Jesus fez o milagre, foi que eles reconheceram que era Jesus. O nosso problema é que nós só reconhecemos que Jesus está conosco. Nós só reconhecemos Jesus na nossa vida quando um milagre acontece. Quando um milagre acontece em nossa frente é que nós reconhecemos que Jesus está conosco. Sendo que Ele está conosco todos os dias. Sendo que Ele visitou eles quando eles não tinham nada para comer. Mas eles só reconheceram Jesus na abundância, no milagre. Quando o milagre aconteceu, foi que eles entenderam que era Jesus. Pedro então sai nadando ao encontro de Jesus. E encontra na areia um peixe assado e pão. Porque quando nós voltamos para os braços de Jesus, quando nós nos arrependemos, quando nós vamos de encontro ao Jesus, nós encontramos alimento, nós encontramos mesa farta, nós encontramos tudo aquilo que vai nos saciar. Jesus nos espera pronto, com a mesa posta. Jesus nos espera com o alimento que nós precisamos. Quando aqueles discípulos chegaram até Jesus, Jesus tinha um alimento para oferecer a eles. Alimento que eles não pescaram, mas o alimento providenciado por Jesus. O que você precisa hoje não é aquilo que vem das tuas forças, é o que vem da força de Deus. Não é aquilo que você mesma consegue providenciar, mas é aquilo que só Jesus pode te dar. O alimento que você quer hoje, o alimento que você precisa hoje, não é o alimento que você come por um instante, mas é um alimento que vai te saciar por uma vida inteira. Pedro estava com seu ministério parado. Pedro tinha sido vencido pelas circunstâncias. Pedro tinha sido vencido pelas vistas. Pedro já não vivia mais de fé. Pedro carregava dentro dele uma culpa. Pedro carregava dentro dele uma ferida que precisava ser sarada. Uma ferida que foi aberta e sangrava todos os dias. Porque Pedro era humano. Pedro, quando Jesus foi preso, ele negou Jesus 3 vezes. Por 3 vezes ele negou Jesus. O mais interessante é que Pedro, ainda ligado na sua fraqueza, na sua carne, disse: eu jamais vou te negar. Mas ele negou. Negou porque a palavra de Deus ela se cumpre. E ele negou. E essa ferida ficou aberta em Pedro. Essa ferida fez com que Pedro ouvisse mais as circunstâncias, fez com que Pedro ouvisse mais as coisas em sua volta, fez com que Pedro ouvisse as perseguições, com que Pedro ouvisse as dificuldades, os obstáculos para falar de Jesus. Essa ferida
E Jesus veio, foi ao encontro de Pedro. Pedro então volta correndo para os braços de Jesus. Encontra o alimento. E enquanto come, Pedro é curado por Jesus. Enquanto come, Jesus restaura a vida de Pedro. Jesus faz com que Pedro o confesse por 3 vezes o seu amor. Jesus então pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, te amo. Novamente Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E Pedro comendo: Pedro, tu me amas? Então Pedro para, Pedro chora, Pedro é curado, Pedro é sarado, Pedro é liberto neste momento. Então o Senhor Jesus diz: Pedro, apacenta minhas ovelhas. E Pedro sai seguindo a Jesus e eles vão conversando. Quando você obedece à voz de Jesus, você não encontra só apenas o alimento, mas você encontra a cura para todas as tuas feridas. Você encontra cura para aquilo que estava te paralisando até hoje. Aquilo que tem impedido das coisas acontecerem na sua vida. A partir daquele momento, Pedro vive coisas extraordinárias. A partir daquele momento, Pedro, que é cheio do Espírito Santo, começa a falar de Jesus, começa o seu ministério. Na primeira pregação de Pedro, foram mais de 1000 almas que se converteram a Jesus. Em seguida, Pedro cura um coxo. Em seguida, são mais 3.000 almas para Jesus. Pedro ainda foi preso, teve a sua primeira prisão. Mas a Bíblia diz que, cheio do Espírito de Deus, Pedro fala aos sacerdotes em nome de Jesus. E daí começa um lindo ministério, um grande ministério de Pedro. O que falta para você andar, o que falta para os milagres acontecerem na sua vida, o que falta para você seguir em frente e cumprir com o teu chamado, é você ser curada por Jesus. É você obedecer à voz de Deus. É você reconhecer o teu mestre. É você ser alimentado por ele, comer do alimento que ele te dá. Não são suas forças, não são as suas próprias palavras que irão te curar. Mas é o Senhor Deus que cura, que sara. Pedro foi transformado. Pedro foi restaurado enquanto comia o alimento que o Senhor deu para ele. Pedro foi liberto enquanto conversava com Jesus. Pedro negou 3 vezes, mas Jesus deu a oportunidade de Pedro reconhecer o seu amor por 3 vezes. Aquilo que te dói, o Senhor te sara. Essa ferida não pode ficar para sempre em teu peito. Essa dor não pode ficar para sempre em teu peito. Jesus te espera. Jesus te espera com o alimento certo. Jesus te espera com a cura que você precisa. Jesus te espera para te restaurar, para te colocar de pé. O que faltava para Pedro cumprir o seu chamado era a cura que só Jesus podia dar. Depois desse encontro com Jesus, já não havia mágoa, já não havia dor, já não havia tristeza, já não havia fome. Nada faltava. Atos, os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos relatam o ministério de Pedro. E no capítulo 4, vai falando que nada faltava aos apóstolos. Nada falta para aqueles que são curados e que cumprem o seu chamado. Nada falta para aqueles que falam de Jesus, que entregam sua vida por Ele, que se permitem ser usados por Ele. Deixa Deus usar você. Não deixe que essa ferida te pare. Não deixe que essa dor te cale. Não deixe. Nós não podemos nos calar. Você não pode se calar. Pedro mesmo disse que ele não podia se calar. Ele tinha que falar o que ele viu e o que ele ouviu. Mas durante um tempo ele ficou calado. Durante um tempo ele parou, porque foi vencido pelas circunstâncias. Porque foi vencido pela ferida.
Ele alimentava a ferida que havia nele, em vez de alimentar a fé, em vez de se deixar ser alimentado por Jesus. Então, quando ele alimentava a ele mesmo, com aquilo que havia dentro dele, com aquilo que ele via, com aquilo que ele vivia, Pedro ficou parado. Mas quando ele foi alimentado por Jesus, por aquilo que o Senhor Deus proveu, ele foi sarado, restaurado e liberto. Deixa o Senhor Jesus te alimentar. Sente à mesa com ele. Seja alimentado por ele, seja liberto, seja restaurado em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, soberano Deus, eterno Pai, Senhor dos céus e da terra. Estamos aqui, Senhor Deus, mais uma vez para te louvar, para te bendizer, para te adorar. Deus, eu te louvo e te bendigo, Senhor, porque tu tens sido o alimento de nossas vidas. Obrigada, Senhor, por ter provido em nossas vidas, por ter nos alimentado. Obrigada pela tua restauração. Obrigada, Senhor, pelas tuas palavras que curam, que libertam. Senhor, entregamos a ti tudo aquilo que nos fere, tudo aquilo, Senhor, que nos paralisa. Venha, Senhor, nos restaurar. Venha vivificar, Senhor, aquilo que está morto dentro de nós. Que nós possamos, Senhor, que nós possamos, ó Pai, ser libertos como Pedro foi. Que nós possamos ser restaurados como o Senhor restaurou Pedro. Que possamos viver o que Pedro viveu, Senhor. Senhor, não nos deixa ser vencido pelas circunstâncias. Nos dê força e ânimo, Senhor, para viver e falar de Ti. Que não possamos ouvir, Senhor, o que o mundo diz, mas ouvir aquilo que o Senhor fala no nosso coração. Nos encha, ó Pai, cada dia mais de Ti. Que a cada dia possamos ser fortes, possamos ser libertos, que a cada dia possamos vencer tudo aquilo que nos cerca. Porque, Senhor Deus, maior é aquilo que habita em nós, que é o Teu Espírito, do que aquilo que está no mundo. Nós não podemos ser vencidos pelo mundo, mas nós podemos vencer o mundo, porque o Senhor habita em nós. Te louvo e te bendigo pelos milagres. Te louvo e te bendigo, Senhor, por tudo que o Senhor tem provido. Senhor, eu oro agora neste momento, em prol, Senhor, de todas essas pessoas, de todos aqueles que me mandam mensagem. Senhor, cura os que precisam ser curados. Liberta, Senhor, os que precisam de libertação. Oro, Senhor, por aqueles que estão no leito de hospital e clamam por um milagre. Senhor Deus, assim como o Senhor foi na minha vida, que o Senhor seja na vida dessas pessoas. Aqueles que têm um diagnóstico, Senhor, já de morte. Que o Senhor possa levar a vida novamente. Que o Senhor possa trazer à existência aquilo que já existe, ó Pai. Que é a cura. A cura que o Senhor nos deu. A cura que é nossa por direito. A liberdade que é nossa por direito. É isso que eu peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Por essas pessoas. Aqueles que estão fracos. Que venham ser fortalecidos pelo Teu Espírito. Aqueles que estão distantes de Ti. Que já não conseguem mais ouvir a Tua voz. Que possam voltar para Ti. Que possam de novo serem alimentados por Ti, ó Pai. Toca, Senhor, no coração dessas pessoas. Entra nos lares. Restaura os casamentos. Restaura a saúde. Restaura, Senhor Deus. Dê às pessoas, Senhor, o que elas realmente precisam. E não aquilo que elas te pedem. Senhor, receba a oração de cada um. Intercedo, Senhor Deus, por cada um. Não consigo dizer o nome de cada um, ó Senhor, porque são muitas. Mas eu oro, sabendo que o Senhor atende a todas as orações, que o Senhor ouve a todos os pedidos e o Senhor conhece cada coração. Oro em nome de todos eles, pedindo em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, porque assim me ensina Ele, que se eu pedir em Teu nome, o Senhor me dará. E me ensina também que se eu pedir com fé, receberemos. E eu já Te agradeço por todos os milagres. Já Te agradeço por todas as bênçãos. Já Te agradeço, Senhor, por todas as curas, por todas as libertações, por todas as restaurações, por tudo que o Senhor vai fazer e que o Senhor já fez na vida dessas pessoas. Eu Te louvo e Te bendigo em nome de Jesus. Amém. Amém?
Fique com Deus e até amanhã, que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Compartilhe esse vídeo com mais alguém, tá? Tem alguém que precisa ouvir a voz do Senhor, seja você um canal de bênção. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.